Olá pessoal, tudo bem? Então agora eu vou mandar para vocês a resolução do primeiro questionário que eu passei, questionário inicial, tá bom? Alguns foram bem e muitos não foram muito bem, então prestem atenção na resolução dos exercícios, ok? Um dono de supermercado comprou 30 quilos de carne por R$ 930. Ele vendeu cada quilo de carne por R$ 43. Quanto o dono do supermercado pagou por cada quilo de carne? Então, nós temos 30 quilos de carne comprados por R$ 930, ok? Ele vendeu cada quilo de carne por R$ 43. A primeira pergunta: quanto o dono do supermercado pagou por cada quilo de carne? Então, o que nós precisamos fazer? 930, que foi o que ele pagou, dividido pelos 30 quilos, ok? Então, vamos pegar primeiro 93. 30 vezes 3, 90. 93 menos 90, 3. Abaixamos um zero, esse zero. 30 vezes 1, 30. 30 menos 30, 0. Então, isso significa que ele pagou R$ 31 por cada quilo de carne, ok? O mesmo problema. Qual valor ele recebeu, ele faturou, após vender os 30 quilos de carne? Então, ele vendeu por R$ 43 cada quilo. E ele vendeu 30 quilos. O que nós precisamos fazer? 43 vezes 30 ou vezes 3. Depois a gente multiplica por 10, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Multiplicando por 10, ficamos com 1.290. Então, ele faturou, após vender os 30 quilos, R$ 1.290. Lembrando que no questionário, tanto as questões são misturadas, quanto as alternativas, ok? O mesmo problema. Qual foi o lucro total? O faturamento menos o custo do comerciante ao vender os 30 quilos de carne. Então, do anterior, nós sabemos que ele faturou 1.290. Nós temos que retirar 930, que foi o valor que ele pagou pelos 30 quilos. 0 menos 0, 0. 9 menos 3, 6. 2 menos 9 não dá, então emprestamos. Aqui fica 0, aqui fica 12. 9, 10, 11, 12. Então, 360. Então, ele lucrou R$ 360. Amanda retirou o extrato bancário e observou as seguintes operações realizadas nos últimos dias. Então, aqui nós temos o extrato bancário, saldo 1.200. Então, ela tem 1.200. Débito 700. Então, menos débito, retirar 700, né? Então, 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 2 menos 7 eu empresto aqui, aqui fica 0, aqui fica 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, 5. 500. Pagamento realizado. Então, ela pagou mais R$400. Então, menos R$400. 500 menos 400, 100. E depositou R$1.000. 100 mais R$1.000, 1.100. Qual é o saldo atual? R$1.100. Tá ok? Uma papelaria em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 2 caixas de 1.000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes de 10 cadernos. Quantos cadernos a papelaria comprou? Então, 2 caixas de 1.000 cadernos, 2.000. 3 caixas de 100 cadernos, 300. 2 pacotes de 10 cadernos, 20. Então, somando isso, nós temos 2.320, ok? A figura abaixo é uma planta de 2 cômodos de uma casa. A sala, na realidade, é quadrada, com lados de medida de comprimento de 6 metros. Qual é a escala em que está desenhada essa planta? Então, nós temos uma planta aqui em que a sala está 3 centímetros por 3 centímetros. E, na verdade, ela tem 6 metros por 6 metros. Então, nós temos que 3 centímetros da planta correspondem a 6 metros reais. 6 metros são também, é o mesmo que cada metro são 100 centímetros. Então, 6 metros, 600 centímetros. Bom, podemos simplificar por 3, então fica 1 centímetro está para 6 dividido por 3, 2 metros, ou ainda 200 centímetros. Então, vamos procurar a alternativa. 1 centímetro está para 200 centímetros, ou 1 centímetro está para 2 metros. O valor da expressão menos 4 mais 37 menos 12 é. Então, estudo de sinais. Estudo de sinais. Menos com menos, mais 4, mais 37, menos com menos, mais 12. 4 mais 37, podemos fazer, né? Para quem tem dificuldade. 7, 8, 9, 10, 11. 3 mais 1, 4. 41. Então, 41 mais 12. 41 mais 12. 1 mais 2, 3. 4 mais 1, 5. Então, 53. O valor da expressão 25 menos 36 mais 49. Então, eu posso juntar aqui os positivos, depois subtrair do 36, ou eu tenho 25 e devo 36, né? Mais 49. Então, se eu tenho 25, por exemplo, eu tenho 25 reais, mas tenho uma dívida de 36, então eu faço
36 menos 25. 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. Então, 11. Só que eu tinha 25 e devia 36, então eu mantenho o sinal do maior número. Então, menos 11 mais 49. E aí, 49 menos 11. 9 menos 1, 8. 4 menos 1, 3. Então, 38. Vou colocar umas igualdades aqui. Então, a resposta é 38. Os números 12 milhões e 0,000000012 estão corretamente escritos em notação científica, respectivamente em. Então, na notação científica, nós temos um número que multiplica 10 elevado a um expoente. Então, esse daqui que eu coloquei um azinho é um coeficiente ou mantissa e ele está entre 1 e 10, certo? Ele deve ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E a notação científica é utilizada justamente para representar ou números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Então, o que a gente faz? No caso dos 12 milhões, a gente sabe que aqui o coeficiente ou a mantissa está entre 1 e 10, então vai ser 1,2. A gente imagina a vírgula aqui, ó, no final, e vamos contar até chegar a 1,2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o mesmo que 1,2 vezes 10 elevado a 7. O mesmo aqui, ó, nós queremos 1,2, porque está entre 1 e 10. Então, a vírgula está aqui, nós vamos correr a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1,2 vezes 10, só que agora elevado a menos 8, né? Porque aí a gente corre a vírgula aqui para a esquerda e obtém esse número. Aqui nós corremos a vírgula para a direita e obtemos 12 milhões. Então, a resposta é 1,2 vezes 10 a 7 e 1,2 vezes 10 a menos 8. Efetuando corretamente as multiplicações e divisões com números inteiros, obtemos, respectivamente, aqui. Aqui é mais saber que quando fazemos multiplicação e divisão, nós fazemos estudos de sinais. Então, mais com menos, menos. 11 vezes 9, 99. 9 vezes 24. Então, 24 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21. Então, 216. Aqui também na divisão, menos com mais, menos. 15 dividido por 5, 3. Porque 5 vezes 3, 15, né? Estudo de sinais, menos com menos, mais. Então, fica positivo. 85 dividido por 3. Então, vamos pegar o 8. 3 vezes 2 é 6. 8 menos 6, 2. Abaixamos esse 5 aqui. 3 vezes 8
24. 25 menos 24, 1. Então, colocamos uma vírgula e um zero. 3 vezes 3, 9. Então, 10 menos 9, 1. Colocamos outro zero. 3 vezes 3, 9. E assim por diante, né? Sempre vai dar 1 de resto. Vamos colocar 3. E teremos uma dízima periódica, né? Então, aqui, 28,333. O resultado, então, menos 99, 216, menos 3 e 28,33 positivo. Ok? A população brasileira, segundo o IBGE, atualmente passa de 208,9 milhões de pessoas. Esse número escrito em sua forma extensa é, então, 208,9 milhões. Então, vezes 1 milhão. Quanto que é 1 milhão? É 1 seguido de 6 zeros. Ou ainda, né? Pensando lá na nossa notação de potência de 10, vezes 10, não notação científica, né? Porque se o número aqui não é um coeficiente, ele é maior que 10, elevado a 6. Então, nós temos que andar 6 casas para a direita. Então, é 2089, 3, 4, 5. Ó, tá vendo? A vírgula que estava aqui vai andar 6 casas. Então, 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Então, vamos pontuar para ficar mais fácil. 208 milhões 900 mil. Essa alternativa, ok? A temperatura de uma cidade varia durante o dia. Observe, podemos começar o dia com uma temperatura de 18 graus e terminá-lo com a temperatura de 25 graus. Nesse caso, a temperatura aumentou de 18 graus para 25 graus, um aumento de 7 graus Celsius. Positivo. Podemos começar o dia com uma temperatura de 25 graus e terminá-lo com a temperatura de 18 graus. Nesse caso, a temperatura caiu de 25 para 18, uma queda de 7 graus. Então, menos 7 graus. Ou a gente fala que caiu, né? Ou que a temperatura é negativa. Nos dois casos, ocorreu uma variação de 7 graus, porém, uma foi positiva e a outra negativa. O gráfico abaixo, ou ao lado, aqui no caso, mostra a previsão de variação da temperatura da cidade de Guarapari, no dia 28 de 5 de 2020. Observe a variação e o horário das temperaturas. Quais os horários de temperatura mais alta? Qual foi a temperatura? Então, a temperatura mais alta está até aqui grifada em negrito, né? 27 graus às 14 horas. A temperatura mais alta foi de 27 graus às 14 horas. O mesmo exercício, só que a pergunta é: quais os horários de temperatura mais baixa? Qual foi a temperatura? Então, mais baixa, a gente vê aqui 14, entre 4 e 6 horas. Temperatura mais baixa, 14, entre 4 e 6 horas. Qual a variação da temperatura entre 6 e 8 horas? Então, entre 6 e 8 horas, a temperatura aumentou, então a variação foi positiva. 21 menos 14, 7. Então, a variação foi positiva e de 7 graus.
Qual a variação da temperatura entre 16 horas e 18 horas? Foi positivo ou negativo? Então, 16 e 18, houve uma queda, ó, de 25 para 18. Fazendo aqui, então, 25 menos 18. Empresto aqui 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 7. 1 menos 1, 0. E se a gente perceber, então, uma variação também de 7 graus, só que houve uma queda, né? Então, a variação foi negativa e de 7 graus. X menos 3 ao quadrado é igual a... Então, dá uma vontade de falar que é x ao quadrado menos 9, né? Mas não é. O que significa x menos 3 ao quadrado? É igual a x menos 3 vezes x menos 3. Como que eu resolvo isso? Distribuindo. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes menos 3, menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. Então, é x quadrado, menos 3x, menos 3x, menos 6x, mais 9. Então, se eu não decorei, eu tenho que desenvolver, né, por definição de potência, né, o que é 2 ao quadrado? Ah, é 2 vezes 2. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. Então, o que é x menos 3 ao quadrado? É x menos 3 vezes x menos 3. E aí eu tenho que desenvolver isso. Ou, geralmente, a gente sabe decorar isso, né? Que é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro. Então, a gente chama esse, né, de primeiro. E esse 3 de segundo. Então, x é o primeiro aqui no caso e 3 o segundo. Então, o quadrado do primeiro menos, porque nós temos menos aqui, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. Então, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado, 9. Tá ok? Então, a resposta seria x ao quadrado menos 6x mais 9. O valor da expressão 36 mais com menos, menos 31, menos com menos, mais 4, mais com menos, menos 31. Então, nós podemos somar positivo com positivo, 36 mais 4, 40, menos 31, menos 31, menos 62. Então, menos 62, estou devendo 62 e tenho 40, então estou devendo, ou menos, 22. Ok? Kleber comprou 9 dúzias de banana. Quanto que é uma dúzia? Uma dúzia é 12. Então, 9 dúzias é 12 vezes 9. Quanto que é 12 vezes 9? 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. Então, 12 vezes 9, 108.
Então, 108 bananas. Ele distribuiu 2 para cada macaco e reservou 18 para levar para casa. Então, ele reservou 18, ó. 108 menos 18 é igual a 90, né? Então, ele levou 18, sobrou 90 e deu 2 para cada macaco. Quantos macacos ele alimentou? Ele deu 2 para cada um, então 90 dividido por 2, que dá 45, ok? Então, ele alimentou 45 macacos. Guilherme e Joaquim compraram 207 figurinhas e pagaram R$ 414. Deste valor, Joaquim pagou R$ 238 pelas suas figurinhas. Quanto custa cada figurinha? Como 207 vezes 2, né? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 2, 4. 207 vezes 2 é 414. Então, cada figurinha custa R$ 2. Mesmo problema. Quantas figurinhas? Mesmo problema não, mesmo enunciado com outra pergunta, né? Quantas figurinhas Joaquim comprou? Então, cada figurinha custa R$ 2. Joaquim pagou R$ 238. Então, 238 dividido por 2. Então, vamos pegar o 2. 1 vezes 2, 2. Então, resta 0. Abaixamos esse 3. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Baixamos o 8. 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0. Então, Joaquim comprou 119 figurinhas. Mesmo enunciado. E a pergunta: quantas figurinhas Guilherme comprou? Bom, nós vimos que o Joaquim comprou 119, 207 menos 119. Emprestamos aqui do 2, 1. Aqui fica 10. Emprestamos, fica 9. 17. 17 menos 9, 8. 9 menos 1, 8. 1 menos 1, 0. Então, isso significa que Guilherme comprou 88 figurinhas. Qual foi o valor pago por Guilherme? Então, eles pagaram juntos 414, o Joaquim pagou 238. Podemos emprestar aqui, aqui fica 3, aqui fica 11, emprestamos aqui, fica 10, 14, 8. Para 14, 6. 10 menos 3, 7. 3 menos 2, 1. Então, o valor pago por Guilherme foi R$ 176. E essa foi a última questão do questionário, ok? Espero ter ajudado vocês. Até mais. Tchau, tchau.